Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos dar continuidade ainda, ao conteúdo de termoquímica, mas agora envolvendo uma segunda maneira de calcular a variação de entalpia de uma reação. Então vamos lá. Nós vimos que para calcular a variação de entalpia de uma reação, a gente pode ter dados de entalpia padrão de formação, que foi todo o conteúdo, as videoaulas que foram explicadas para vocês, em que toda vez que eu tiver dados de entalpia padrão de formação, sempre vai ser usada a fórmula ΔH igual a HP menos HR, tá? Agora, a gente vai ver uma segunda forma, que é aplicando a lei de Hess. Depois que vocês já tiverem treinado bastante, já tiverem seguros em aplicar a lei de Hess para o cálculo da entalpia de uma reação, da variação de entalpia de uma reação, aí nós vamos utilizar a terceira maneira, que é quando tiver dados de energia de ligação. Mas essa videoaula será explicado como calcular a variação de entalpia de uma reação aplicando a lei de Hess. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção nessa reação, que é carbono-grafite reagindo com meio mol de O2, formando 1 mol de monóxido de carbono. Esta reação é muito difícil de realizar na prática. Sendo assim, é muito difícil conseguir calcular a variação de entalpia. Então, o que é feito, É feito outras reações ou são utilizadas outras reações que são possíveis de se calcular a variação de entalpia. Como, por exemplo, tá vendo que aqui, carbono-grafite reagindo com 1 mol de O2, formando 1 mol de CO2. E aí, outra reação que poderia ser utilizada, CO reagindo com meio mol de O2, formando 1 mol de CO2. Para essas duas reações, se conhece e é encontrado o valor da variação de entalpia. Para a primeira, sendo menos 393,5 kJ mol a menos 1 de CO2 formado, e para a segunda, menos 283 kJ mol a menos 1 para 1 mol de CO2 formado. Então, a gente vai ver que é possível utilizar estas duas reações para calcular o ΔH dessa primeira reação aqui, que não é possível medir experimentalmente, já que a reação é muito difícil de ocorrer, de controlar, tá? Como se faz isso? Então, a primeira coisa que deve ser feito é verificar todas as substâncias presentes na reação de interesse e ver se nas reações que o exercício deu, essas substâncias estão presentes e estão na mesma proporção. Então, é a primeira coisa que deve ser feita. Então, vamos lá. Carbono-grafite, na reação de interesse, está do lado do reagente, tem 1 mol. Na reação que a gente, nas reações que o exercício deu, que a gente pode observar que é na reação 1 que a gente tem 1 mol de carbono-grafite, que também está do lado dos reagentes, então está tudo ok. O próximo seria o O2. Na reação de interesse é meio de O2. Agora eu tenho nas duas reações O2. Então, esse vai ficar para o final, para a gente conseguir conduzir adequadamente a aplicação da lei de Hess. Porque como ele está presente nas duas reações, a gente não consegue mexer muito com ele, porque senão a gente não consegue depois finalizar e aplicar a lei de Hess. Então, deixa ele aqui, daqui a pouco eu vou mostrar como que vai acontecer, o que a gente vai ter que fazer para chegar a meio mol de O2 somente do lado dos reagentes. E o último é o CO, que é a substância que foi formada no produto. Então, na reação de interesse, está no lado dos produtos. Na primeira reação não tem CO, mas na segunda tem, o CO aqui,
Tá vendo? Então, eu tenho 1 mol de CO, 1 mol de CO. Só que, na reação que o exercício me deu, ele está do lado dos reagentes e deveria estar do lado dos produtos. Então, qual é o artifício que é utilizado? Inverter a reação. Então, a gente vai inverter a segunda reação. Como que a gente faz isso? CO2 estava do lado dos produtos, vai ficar do lado dos reagentes. CO, que é o que eu quero que fique do lado dos produtos, vai para o lado dos produtos, mais meio de O2. Mas quando a gente inverte a reação, a gente também tem que inverter a variação de entalpia dessa reação, o ΔH dela. E quanto que era antes? Menos 283. Agora vai ficar mais 283. E nós vamos conduzir, após a gente ter visto que é possível inverter a segunda reação, para o próximo passo, para a gente chegar até a reação de interesse e calcular o ΔH. Então, o próximo passo seria o quê? Chegar até a reação de interesse, utilizando, né, a reação de interesse é essa apresentada aqui, utilizando as reações que a gente já tinha. Lembrando que a segunda reação nós invertemos. Então, o que a gente quer fazer para chegar até essa reação? A gente deve o quê? Já invertemos a segunda reação, agora a gente deve somar as reações. Como que a gente vai conduzir essa soma? Então, é simples. Vamos olhar aqui, ó. Na primeira reação, do lado dos reagentes, eu tenho um mol de carbono grafite. Nós vamos olhar se na segunda a gente tem carbono grafite. Não temos. Então, nada vai ocorrer com ele. Ele vai continuar aqui porque ele não se soma com ninguém do lado dos reagentes e não vai se cancelar com ninguém, porque do lado dos produtos também não tem. Por que eu falei de cancelar? Porque se estão de lados opostos, é como se eles cancelassem se tivessem na mesma quantidade. Então, vamos ver agora o O2, que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, agora o O2. O2 a gente tem 1 mol na primeira reação do lado dos reagentes, meio mol na segunda reação, mas do lado dos produtos. Então, o que vai acontecer? Do lado dos reagentes, 1 mol. Do lado dos produtos, meio mol. Não vai, a gente não está somando, então iria se cancelar se fosse a mesma quantidade, mas não é. Onde tem mais? Do lado dos reagentes, que tem 1 mol. Então, aqui vai sobrar uma quantidade. Então, quanto que eu vou cancelar daqui? Vou cancelar só o meio, porque eu não tenho 1. Então, 1 menos meio, ainda vai sobrar o quê? Meio mol do lado dos reagentes. Tá? Então, eu corto este meio mol aqui e vai ainda sobrar meio mol do lado dos reagentes, tá? Agora, vamos para o próximo. CO2 é o próximo. O que acontece? Tem CO2 na reação de interesse? Nem tem. E aqui, na primeira reação, eu tenho 1 mol de CO2 do lado dos produtos. Na segunda reação, eu tenho 1 mol de CO2 do lado dos reagentes. Nós não estamos somando? Não estão de lados opostos na mesma quantidade? O que vai acontecer? Eles irão se cancelar, tá? Então, 1 mol de CO2 com 1 mol de CO2, lados opostos, a gente vai cancelar. E o que sobrou, então, na reação? Aí a gente vai copiar o que sobrou. Sobrou 1 mol de carbono grafite, meio só, porque, lembra, 1 cancelou com meio só. Então, ainda sobrou meio mol aqui. E 1 mol de CO que está aqui. Então, se a gente olhar, foi exatamente o que a gente queria que chegasse. Lembra, a reação de interesse é exatamente essa que se originou da soma das duas reações. E agora, para achar o valor do ΔH, o que deve fazer? Nós não somamos as reações? Então, soma-se também o valor das entalpias das reações. Tá vendo? A primeira reação era menos 393,5, mais a segunda 283. Então, menos com mais, lembrando que aqui o valor de menos 393 é maior. Então, estou devendo 393, estou devendo isso. Vou lá e só pago 283, vou continuar devendo. Então, quanto? 110,5 kJ para cada 1 mol de CO formado. Lembrando que quando o ΔH é negativo, reação exotérmica, libera calor.
Sendo assim, a gente pode, no próximo slide, já elucidar a lei de Hess. Lei de Hess. Então, aqui, né, o nome dele, German Henry Hess. Ele viveu de 1802 a 1850, é um químico suíço que viveu na Rússia e elucidou a sua lei em 1840. Então, o que ele falou? Que a variação de entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas em que essa reação pode ser desmembrada, que foi o que eu mostrei para vocês, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. O que significa isso? Que uma reação ela pode ocorrer em várias etapas e eu posso desmembrar essas etapas, que foi o que a gente fez na anterior. Eu não tinha outras duas reações que eu falei para vocês que a gente iria utilizar para encontrar o ΔH da reação de interesse. E é isso que nós vamos ter que fazer, tá? Aí, a lei de Hess permite que trabalhemos com as reações termoquímicas como se fossem equações matemáticas, porque depois que a gente faz toda aquela verificação de quem está do lado dos reagentes, quem está do lado dos produtos, e a mesma quantidade de números de mols, tá? Mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai fazer a soma. Por isso que a gente lida com as reações como se elas fossem equações matemáticas. Tá, Patrícia, mas ainda não entendi. O que fazer para entender? Vou dar outros exemplos, tá? Lembrando que sempre vocês terão as reações que são, né, as intermediárias, vamos colocar assim, e vai ter a reação de interesse. Então, sempre vai ser fornecido todas as reações que vocês terão que utilizar e a reação de interesse. Então, o que vocês têm que fazer? Somente encontrar o ΔH da reação de interesse aplicando a lei de Hess, que é mexer na reação de tal forma que as substâncias fiquem dos lados que precisam estar acompanhando a reação de interesse e que tenha a mesma quantidade de mols. Então, vamos lá para um outro exemplo. Antes do outro exemplo, né, as reações sempre serão somadas e para se chegar na reação desejada, as reações fornecidas pelo exercício podem ser alteradas, como invertendo, que foi o que a gente já fez no exemplo anterior, né, e multiplicando ou dividindo. Então, eu também posso multiplicar ou dividir dependendo da quantidade de número de mols. Então, agora sim, vamos fazer um. As equações podem ser multiplicadas ou divididas. Então, calcular o ΔH, ou seja, a variação de entalpia, para a reação abaixo, que é esta reação aqui, utilizando as equações 1 e 2. Lembrando que pode ser falado equações químicas para as reações químicas, tá? Então, esse também é o nome correto. Então, vamos ver. Aqui a gente tem 2 mols de carbono grafite reagindo com 1 mol de O2, formando 2 mols de CO. A gente tem que calcular a variação de entalpia para esta reação. Então, essa daqui vai ser a nossa reação de interesse, tá? Então, para calcular o valor de ΔH, o exercício nos forneceu duas reações químicas, tá? O que eu não falei no exemplo anterior, e eu acredito que vale a pena mencionar agora, é que as reações, toda vez que vocês estiverem nos exercícios e aparecerem as reações para aplicar a lei de Hess, geralmente as reações estão balanceadas, tá? Mas, gente, sempre é bom, quando a gente tem uma reação química, a gente conferir o balanceamento. Então, vamos conferir. 2 carbonos, aí vem aqui, 2 vezes 1, 2 carbonos. Oxigênio, 2 oxigênios, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Correto? Tá? Se a gente quiser fazer o mesmo para as reações que o exercício nos forneceu, também podemos. 1 carbono, 1 carbono. 2 oxigênios, 2 oxigênios. A reação de baixo, 2 carbonos, 2 vezes 1, 2 carbonos. Oxigênio, 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. 2 vezes 2, 4, tá? Então, todas as reações balanceadas. Então, agora a gente tem que seguir aquele passo a passo que eu mostrei para vocês no exemplo anterior, que é verificar todas as substâncias, né, da reação de interesse, onde elas estão nas reações que foram fornecidas pelo exercício. Então, vamos lá. Carbono grafite. Na reação que a gente quer chegar, que é a reação que a gente quer calcular a variação de entalpia, tem 2 mols de carbono grafite do lado dos reagentes.
na reação 1, tem carbono grafite que está do lado dos reagentes, porém só tem 1 mol. Então, a gente tem que fazer ficar 2 mols. Como que a gente faz isso? Tá vendo que está sendo duplicada? É sempre o exemplo do bolo que eu forneço para vocês. Então, eu tenho lá, quero fazer um bolo, eu uso 2 xícaras de farinha. Quero fazer 2 bolos, vou usar 4 xícaras de farinha. Duplica. Então, se eu quero chegar em 2 mols de carbono, vou duplicar. Mas somente o carbono? Não, a reação inteira, inclusive o valor do ΔH. Então, essa reação aqui, que é a equação 1, será multiplicada por 2. Vamos prosseguir. O2. Então, temos O2 nas duas reações. Conforme mencionado no exemplo anterior, como tem oxigênio nas duas reações, por enquanto a gente não vai fazer nada, né? Mesmo porque a gente já mexeu na primeira reação, vamos ter que multiplicar e a gente não sabe se vai ter que mexer na segunda. Então, pelo oxigênio aparecer nas duas reações, não vamos fazer nada por enquanto. Então, vamos seguir para a próxima substância, que é o CO, e tem 2 mols de CO aqui, ó, do lado dos produtos. Na segunda reação, nós temos 2 mols, mas está do lado dos reagentes. Então, o que a gente tem que fazer com essa reação toda? Inverter, conforme o exemplo anterior. Então, após a gente fazer a multiplicação e a inversão, né, a gente tem que fazer a soma das reações. Vamos somar as duas reações. Lembrando que depois que somar as reações, a gente soma o valor também do ΔH. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a multiplicação. Aqui era 1, aqui era 1, aqui era 1. Quando a gente multiplicou por 2, o que vai acontecer? 2 mols de carbono grafite, 2 mols de O2, 2 mols de CO2. E o ΔH, 2 vezes menos 94,1, ficou menos 188,2. A segunda reação é a inversão. O que está do lado dos produtos vem para o lado dos reagentes. Então, 2 mols de CO2, 2 mols de CO2 do lado dos reagentes agora. E o que está do lado dos reagentes vai para o lado dos produtos. Então, 2 mols de CO, 2 mols de CO mais 1 mol de O2. Agora que a gente fez o que a gente tinha que fazer, nós vamos realmente somar as reações. Lembrando que essa soma é o quê? Se tem na reação, nas duas reações, olhei do lado dos reagentes, tem a mesma substância no lado dos reagentes, nas duas reações, a gente vai somar, porque estão do mesmo lado. Se estiver de lados opostos, na mesma quantidade, a gente cancela. O que é lado oposto? Eu tenho carbono grafite tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos na mesma quantidade. Nós vamos cancelar, né? Porque o que foi utilizado para ocorrer a reação, na outra reação foi consumido, né? Ou foi formado, depende do lado que eu estiver olhando. Então, a gente cancela se for a mesma quantidade de lados opostos. Se não for a mesma quantidade, estiver do lado oposto, o que a gente vai fazer? Vamos ver agora no exemplo do O2. Então, vamos começar aqui primeiro. 2 carbonos grafite. Eu tenho carbono grafite na segunda reação? Não tenho. Então, ele vai continuar aqui bonitinho. Não vamos cancelar ele com ninguém, porque ele não está do lado oposto. E não vamos somar, porque não tem carbono grafite na equação 2. Do lado dos reagentes. Vamos ver agora o O2. O2. Na primeira reação, tem 2 mols de O2 que estão do lado dos reagentes. Na segunda, somente 1. Estão do lado dos opostos. Mas eu posso cancelar tudo? Não, porque na primeira tem 2 mols do lado dos reagentes, mas na segunda só tem 1. Então, o que a gente vai pensar? Que naquela que tem mais é o que vai sobrar. Então, aqui eu cancelei 1 mol com 1 mol. Quem que sobrou então? Sobrou ainda 1 mol de O2, porque não tinha 2. Cancelado com 1, 2 menos 1, ficou 1 mol de O2. Do lado dos reagentes, que é o lado que tinha mais. Vamos para o próximo. 2 mols de CO2 do lado dos produtos. Aí eu tenho que ver na outra reação. Tem 2 mols de CO2 e está do lado dos reagentes. Ó, mesma quantidade, lados opostos. Cancela. Mesmo porque essa substância ela não aparece na reação de interesse.
tá? Então, realmente, ela tem que ser cancelada. E aí, o que sobrou foi 2 mols de CO. Então, olhando para a reação ó, global, que é essa daqui, que a gente verifica após a soma, ó, porque a gente tem que copiar tudo que sobrou. Sobrou 2 mols de carbono grafite, a gente vai lá e coloca do lado dos reagentes. Sobrou 1 mol de O2, vamos lá e coloca do lado dos reagentes, foi do lado que está. Flechinha, que é formando, quem? 2 mols de CO, que o resto foi tudo cortado, né? Porque foi cancelado as quantidades. Então, quando a gente faz essa soma, a gente chega exatamente onde a gente queria. 2 mols de carbono grafite, mais 1 mol de O2, 2 mols de CO. E o que a gente tem que fazer com o valor do ΔH, né? Para a gente descobrir? Ué, a gente tem que também somar os valores das reações. Então, vai ficar menos 188,2 mais 135,4. Então, vai dar um total de menos 52,8 quilocaloria. Por que eu não coloquei mol a menos 1? Porque é para 2 mols de CO formado, tá? E agora eu vou passar para vocês um último exemplo que a gente também vai aplicar a lei de Hess. Utilize os seguintes valores de ΔH. Quais são? Ele deu 1, 2, 3 reações para a gente. Então, nessas 3 reações, ele deu os valores das entalpias. Aí ele fala, para determinar a variação de entalpia desta reação aqui, que é C2H4 reagindo com 6F2, formando 2CF4 mais 4HF. Tenho que calcular o ΔH desta reação partindo dessas reações aqui e das variações de entalpia das reações correspondentes. Então, como que a gente vai fazer? Tudo igual. Vamos primeiro olhar para a reação de interesse e verificando todas as substâncias que estão presentes, né, nas reações que foi nos fornecida pelo exercício. Então, vamos lá. C2H4, o que aconteceu? Tem 1 mol só de C2H4 que está do lado dos reagentes na reação que eu quero chegar. Eu tenho C2H4 em qual reação? Na terceira, tá vendo? Nas outras nenhuma eu tenho. Mas ele está do lado dos produtos e teria que estar do lado dos reagentes. Então, o que tem que fazer com esta reação? Inverter. Então, por quê? Porque o C2H4 precisa estar do lado dos reagentes. Então, a gente vai inverter. Vamos olhar agora a próxima substância, 6F2. Vamos olhar. Na primeira reação tem o F2, na segunda reação tem F2. Lembra que eu falei para vocês? Quando ocorre de mais de uma reação ter a mesma substância, a gente ainda não vai avaliar o que tem que fazer com a substância, com a reação. Porque como tem a mesma substância em mais de uma, a gente vai então olhando as outras substâncias para ver o que pode ser feito com as reações. Então, vamos deixar o flúor aqui, que é o F2, por enquanto quieto. Vamos para o próximo. 2 mols de CF4. Onde tem CF4? Nesta segunda reação, ó, CF4. Ele tem que estar do lado dos produtos. Nessa segunda reação, está do lado dos produtos. Mas aqui na reação de interesse tem que ter 2 mols e aqui só tem 1 mol. Então, o que temos que fazer? Multiplicar desculpa, toda esta reação por 2. Então, é toda a reação, não é somente o CF4. E, por último, vamos olhar o HF. HF, eu tenho 4 mols de HF que está do lado dos produtos. Onde eu tenho HF? Na primeira reação. Está do lado dos produtos? Sim, está. Só que tem que ter 4 e aqui só tem 2. O que eu tenho que fazer com essa reação? Multiplicar por 2, lembrando que além de multiplicar a reação, tem que multiplicar o valor de ΔH, tem que multiplicar o valor de ΔH, e aqui eu preciso inverter o valor de ΔH, tá? Então, são essas alterações que a gente vai ter que fazer para chegar na reação de interesse, que é essa mostrada aqui abaixo, tá? Então, o que vamos fazer para chegar nesta reação de interesse conforme mostrado anteriormente, que é essa reação aqui?
Então, a gente já viu que vamos ter que multiplicar por 2 a primeira, multiplicar por 2 a segunda e inverter a terceira. Então, a gente vai fazer essas alterações logo abaixo e depois também vamos fazer a soma das reações e a soma do valor do ΔH. Então, vamos lá. Multiplicando por 2, ó, aqui era 1 mol, aqui 1 mol, aqui 2. Então, 1 vezes 2, 2 mol de H2, 1 vezes 2, 2 mol de F2, 2 vezes 2, 4 mol de HF, tá? Multiplico também o valor do ΔH, para menos 546, vai para menos 1092. Segunda multiplica por 2, era 1, desculpa, aqui 2, aqui 1. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 2, 2. Multiplica o valor do ΔH, que vai dar menos 1.360 kJ. E a terceira era só inverter. Então, o que estava do lado dos produtos tem que vir para o lado dos reagentes. Então, C2H4, lado dos reagentes. E o 2 carbono grafite mais 2H2, lado dos produtos. Foi o que fizemos. Invertemos a reação, a gente também tem que inverter o valor do ΔH. Então, era mais 52, vai ficar menos 52. Agora, a gente vai fazer a soma das reações. Como que a gente faz? Vamos olhando todas as substâncias. 2 mols de H2, eu tenho aqui, vou começar por ele. Aí eu tenho que pensar e olhar. Tem o H2 em outra reação? Na segunda não, mas na terceira sim. Na primeira tem 2 mols do lado dos reagentes. Na segunda, 2 mols, mas do lado dos produtos. Lados opostos, mesma quantidade, vai se cancelar. Mesmo porque o H2 não pode aparecer na reação de interesse, ele não aparece. Vamos para a próxima. 2 mols de F2. Temos F2 em alguma das outras reações? Temos, na segunda. Está do mesmo lado, ao lado dos reagentes. Só que na primeira eu tenho 2, na segunda eu tenho 4. Não estão do mesmo lado? Então, eu vou ter que somar. Não é uma soma que a gente está fazendo? Mesmo lado, não está de lado oposto. 2 mais 4 vai dar 6 mols de F2. Então, vamos agora para a próxima substância. HF. Tem HF na segunda? Não. Tem HF na terceira? Também não. Então, ele vai continuar aqui. Não vamos mexer nele. Próxima, 2 carbono grafite, lado dos reagentes. Na primeira não tem carbono grafite, na terceira tem. E tá do lado dos produtos e 2 mols também, ó. 2 mols lado dos reagentes, 2 mols lado dos produtos. Mesma quantidade, mesma substância, cancela. E mesmo porque a mesma coisa, carbono grafite não aparece na reação de interesse. O 4F2 a gente já somou com 2F2, agora vamos para o próximo. CF4, primeira reação não tem CF4, segunda reação não tem, também vai continuar aqui, não vamos fazer nada com ele. E C2H4 não temos na primeira, não temos na segunda. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar o que sobrou. O que sobrou? Sobrou a somatória aqui do flúor, tá vendo? 2 com 4, que a gente já colocou 6 aqui. Sobrou o C2H4, lado dos reagentes, tá vendo? Ó, primeiro eu faço do lado dos reagentes. Lado dos produtos, quem que sobrou? 4HF, coloco 4HF e 2CF4, 2CF4. Essa ordem, podia ter colocado 4HF aqui e 2CF4 ali, não tem problema, tá? O que não pode é inverter reagente e produto. Tá, chegamos na reação que interessava? Chegamos, ó, C2H4, 6F2, 2CF4, 4HF. E agora só falta calcular o valor do ΔH. Aí o ΔH vai ser a somatória dos ΔH das reações fornecidas pelo exercício. Então, a somatória, lembrando que aqui, ó, só foi valor negativo, então não paguei nada, só continuei tirando e devendo. Então, vai ser um valor de menos 2.504 kJ por mol, ou mol a menos 1. Por que ele colocou por mol ou mol a menos 1? Porque provavelmente ó, ele focou nessa substância aqui, que é um mol. Porque ele falou que era para este processo. Qual processo?
de 1 mol de C2H4 reagindo com 6 mols de F2, tá? Lembrando, então, que aqui ele fez a soma das entalpias e chegou neste valor final. Então, aqui a gente termina a nossa terceira videoaula, que é falando sobre a aplicação da lei de Hess para o cálculo da variação de entalpia para algumas reações. Eu vou colocar agora uma lista de exercícios para que vocês possam resolver. Obrigada e até a próxima videoaula.